Olá pessoal, vou apresentar para vocês a ferramenta Gconf, que é o gerenciador de comunicados oficiais ao mercado financeiro. Antes de mais nada, eu vou clicar aqui nesse botão importar dados para que a ferramenta inicie a busca enquanto eu explico a respeito dos objetivos do Gconf. Está conectando aos servidores, está iniciando a busca. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas todas as empresas e fundos imobiliários que são listados na Bolsa de Valores brasileira, elas são obrigadas a divulgar de modo oficial os acontecimentos importantes que possam impactar nos seus resultados e, consequentemente, no valor das ações ou cotas. Por exemplo, fusão entre empresas, aquisição de uma outra empresa, venda ou compras de ativos, mudanças de estrutura, distribuição de lucros, etc. Uma infinidade de acontecimentos que podem mudar a empresa, os resultados, seu valor e assim por diante. O problema é que, embora seja obrigado a divulgar esses acontecimentos, a maior parte das pessoas só fica sabendo desses acontecimentos quando já é muito tarde, ou seja, quando as ações já subiram muito ou já caíram bastante. A ideia da ferramenta Gconf é justamente de proporcionar ao investidor a possibilidade de saber desses acontecimentos o mais rápido possível, assim que são divulgados os comunicados, de modo a possibilitar que o investidor possa agir rapidamente. Suponhamos que uma empresa compre uma outra empresa concorrente e que esse movimento de compra possa fazer com que o valor das ações dessa empresa subam significativamente. Se o investidor souber dessa operação assim que for divulgada lá para a CVM, ele poderá comprar ações dessa empresa assim que abrir o pregão, ou seja, quando todos souberem do acontecimento, aquele efeito manada, e aumentar a demanda pelas ações daquela empresa, e consequentemente começar a subir o valor da ação, o investidor que comprou primeiro a um preço menor, vai surfar uma bela onda de alta e ter bons lucros. Um outro exemplo bastante importante é quando um fundo imobiliário comunica que seu maior locatário vai desocupar os imóveis que têm uma representatividade de 50% do seu fundo. Ou seja, é muito provável que o valor das cotas desse fundo vão cair 10, 20, 30% ou até mais. Se o investidor desse fundo imobiliário que ele tem na carteira fica sabendo desse acontecimento assim que divulgado, rapidamente ele vende suas cotas antes que caiam significativamente. A ideia da ferramenta é justamente essa: saber dos acontecimentos importantes das empresas ou dos fundos imobiliários assim que acontece e poder agir na frente dos demais investidores, ou comprando ou vendendo os seus ativos, tá? Os ativos que tem na carteira no caso de venda, ou comprar novas empresas, novos fundos, né? Quando a gente percebe que tem um acontecimento que pode fazer com que eles subam. Agora que você já entendeu a ideia da ferramenta, veja como é simples operar. Então eu tinha clicado aqui no botão importar dados, a ferramenta buscou todos os comunicados oficiais divulgados pelas empresas para a CVM e também pelos fundos imobiliários nos últimos 5 dias. Daqui nós vimos que são 3.254 comunicados e fatos relevantes.
De um modo geral, a gente sempre utiliza os últimos 2 dias. A ferramenta puxa os últimos 5 dias, porque tem os casos de final de semana, feriado, que a gente tem interesse em ler sim o que aconteceu na sexta-feira, caso hoje seja segunda, por exemplo. Aqui eu clico OK, que ela já concluiu a importação. Os documentos, os comunicados mais importantes são os fatos relevantes. Por exemplo, no dia de hoje temos 19 fatos relevantes e temos mais 260 comunicados de um modo geral. Suponhamos que eu queira ver só esses 19 fatos relevantes. Eu clico simplesmente só fatos relevantes, a ferramenta passa a filtrar só os fatos relevantes do dia de hoje, no dia 2 hoje. Ou seja, filtrou apenas os fatos relevantes e no dia 2. Suponhamos que eu queira, me interesse por esse ativo, por essa empresa, Ser Educacional. Eu clico sobre ela, ela fica destacada em verdinho. Eu clico em abrir documento. Aqui dá uma mensagem abrindo o documento, né, que está sendo aberto. Ele vai pegar o documento oficial divulgado pela Ser Educacional e já vai aparecer o documento oficial na tela. Nesse caso, a Ser Educacional está informando ao mercado financeiro que a aquisição do Centro de Desenvolvimento de Medicina Veterinária e do Hospital de Veterinário DOC. Uma compra importante que pode sim mudar o valor da empresa. Nós não vamos entrar no detalhe do documento, né? Esse é o objetivo aqui agora. Tem uma outra coisa bastante importante que pode facilitar muito. Aqui tem uma aba escrito Sua Carteira. Nessa aba eu posso colocar todas as ações que eu tenho na minha carteira e também os fundos imobiliários. Isso vai facilitar muito. Por exemplo, eu quero ver no dia de ontem, que foi dia 1º, eu quero ver todos os comunicados que tem das ações das empresas da minha carteira. Então, vamos lá. Eu cliquei todos os documentos de ontem, que foi dia 1º, está na minha carteira sim, ponto. Então, eu tive ontem aqui nove comunicados de empresas que estão na minha carteira. Se eu quiser ver alguma delas, da mesma forma, eu vou clicar aqui sobre aqui, por exemplo, é um fundo imobiliário, XPLG. Posso clicar aqui em abrir documento. Já está abrindo e dentro de alguns segundos já aparece o documento na tela. Nesse caso, eu posso fazer aqui rolando o botão, apertando Ctrl e rolando o botão do mouse, e eu posso ajustar aqui de um tamanho que fique confortável para eu ler. No caso aqui, o comunicado do XPLG celebrou o contrato de locação do imóvel para fins não residenciais com a Mobile. Não vamos entrar no detalhe aqui, mas parece que locou uma área muito grande. Então, um fato deste pode melhorar os rendimentos da carteira desse fundo XPLG. Mais um exemplo, tá? Bom, o que eu tenho mais aqui? Então vou liberar aqui todos os dias. Então eu posso ver só fatos relevantes ou todos os documentos, posso ver no dia de hoje, ontem, os últimos 4 dias, ou todos os dias. Aqui tem uma opção bacana que me permite filtrar, por exemplo, eu quero ver só o que foi divulgado ontem após o fechamento do pregão. Por que tem essa opção? Que às vezes eu já passei o dia todo ontem, puxei algumas vezes, importei os dados algumas vezes
e durante o dia. Mas depois que fechou o pregão eu não vi nada. Então eu posso filtrar só o que foi divulgado ontem, depois do fechamento do pregão, e pronto. Mostrou para mim quais os comunicados, no caso aqui está a minha carteira, eu poderia deixar todos, por exemplo, poderia ver só fatos relevantes que foram divulgados no dia de ontem, depois que fechou o pregão. E à medida que eu me interesse por qualquer um deles, simplesmente eu clico e vou clicar em abrir. Tá? Então aqui você pode filtrar antes do pregão, que foi divulgado, que foi enviado para a CVM. Antes do pregão, durante o pregão, depois ou então todos os períodos. Se está na tua carteira sim, ou se você quer ver todos. E aqui tem uma outra opção bacana. Eu quero ver os documentos de ontem, mas eu quero ver só ações, não quero ver fundo imobiliário. Pronto. Então, ele mostrou tudo que é comunicado de ontem. Não, eu quero ver só o que tem na minha carteira. Então está mostrando todos os documentos de ontem que estão na minha carteira, mas só de ações. Então está aqui Alper, Copel, JHSF, Magazine Luiza tem 2 comunicados. E aí se foi aberto antes, durante ou depois do pregão. Se eu quiser ver só fundos imobiliários, está mostrando aqui os comunicados dos fundos imobiliários de ontem, que estão na minha carteira. Tá? E é assim que funciona, é muito simples, muito intuitivo, muito fácil de operar. Então essa era a ideia, pessoal, apresentar a ferramenta, qual é o objetivo, qual é a estratégia de saber dos acontecimentos logo que ocorrem, que são divulgados, para que a gente saia na frente da manada, tenha informação rápido e possa comprar antes que subam as ações, vender antes que caia o preço. E é isso, tá? Um abraço a todos, até mais, tchau.